Então, hoje, para nosso última etapa, né, do exercício, eu vou explicar para vocês, dentro dessa resolução do CONAMA, essa 413 de 2009, que trata sobre a legislação, né, a legalização de empreendimentos para a aquicultura, traz um conceito para os órgãos ambientais se basearem, que é o potencial de impacto e de severidade de um empreendimento. Então, a maior parte a gente já viu, né? Que a gente falou, que ela fala da instalação, ampliação e funcionamento do licenciamento ambiental para aquicultura, né? Dependerá do aval. Essa aula a gente já teve ela lá atrás, né? Umas semanas atrás. Os impactos. E aí entra o primeiro conceito, né? Então, o primeiro conceito é os sistemas produtivos. Então, eu posso ter um sistema produtivo de cultivo. O que é um cultivo extensivo? É um cultivo em que eu tenho uma densidade baixa de organismos produzidos. Então, vocês lembram naquele exemplo do exercício? Eu falei para vocês, se vocês pegarem, vão criar camarão marinho. Olá. Vocês vão produzir um camarão marinho. O camarão marinho, eu vou produzir 5 camarões por metro quadrado. Isso é uma baixa densidade de cultivo, tá? Se eu vou produzir 20 camarões marinhos, eu já estou numa densidade 20, 40, eu já estou numa densidade média. Mas eu vou produzir, então, 80 camarões por metro quadrado. Então, eu já estou falando de uma alta densidade, tá? Então, esse processo produtivo, ele tem a ver com essa densidade do cultivo, né? Os sistemas de cultivo. Então, no sistema extensivo, depois vocês vão ver isso lá em piscicultura, a gente vai voltar nisso em carcinicultura. Só para dar uma pincelada aqui, para vocês entenderem como o órgão ambiental vai enxergar o empreendimento na hora que ele vai avaliar o de impacto que aquele empreendimento tem. Então, você foi lá quando você escolheu a espécie e escolheu a densidade que você ia pôr. Se ia ser um cultivo extensivo, ou seja, baixo número de organismos, em que a espécie cultivada dependem principalmente da alimentação natural. Se eu tenho muita água, muito volume de água para cada animal, vamos dizer assim, eles estão bem espaçados naquele natural, o próprio fitoplâncton, os pequenos, o zooplâncton, né, os pequenos crustáceos, tudo aquilo que vai criando dentro dos viveiros serve de alimentação natural para essas espécies. Então, às vezes, eu não preciso nem dar alimentação artificial, porque eu tenho uma quantidade tão baixa que ele funcionaria como se fosse um lago, por exemplo, tá? Um lago ou peixes dentro de uma represa. Eles conseguem viver no ambiente natural. Então, isso é uma das características do cultivo extensivo. Já no cultivo semi-intensivo, eu tenho uma produção que depende, como eu tenho uma média, já não dá para o ciclo inteiro de produção depender de alimentação natural. Então, provavelmente, quando os organismos crescerem, forem ganhando peso, você vai ter que começar a entrar com alimentação artificial, ou seja, ração, algum complemento, senão eles vão parar de crescer, vão ter camarão, por exemplo, tem um problema de canibalismo, se você não alimenta, ele vai comer os outros, os maiores vão comer os menores, e assim por diante, você vai ter uma perda de produção, tá? E o cultivo intensivo, ele, além de depender praticamente em todo o ciclo da oferta de alimento, né, artificial, que é a ração, ele tem uma grande quantidade de espécies e você precisa normalmente fazer uma aeração mecânica. Você tem que botar aeradores, alguma coisa para movimentar essa água constantemente para renovar a concentração de oxigênio ali naquela água. Se ficar muito parado, os animais podem morrer, porque é um monte de aglomerado ali, e aí um monte de animais aglomerados pode causar mortalidade pela baixa oxigenação.
Então, o órgão competente ele vai olhar o seguinte: se o impacto ele é só local, então é só naquelas imediações, naquela região. Tinha uma foto aqui, não sei o que aconteceu. Apenas a tua propriedade, de repente, o efluente que você vai lançar, o impacto vai ser muito pequeno, tá? Ou então, se ele é regional e até maior, né? Podendo afetar, por exemplo, um rio de uma fronteira com outro país, etc. Ele também vai levar isso em consideração. Sobre as licenças, a gente já falou, né? São 3 tipos de licença: a prévia, a de instalação e a de operação. E a gente comentou sobre a questão da aquicultura, se a gente pode tirar um pouco de área de preservação permanente. Eu acho que eu tinha comentado já com vocês, mas caso, né, eu não tenha falado ainda, o que acontece? Na área de preservação, por exemplo, eu tenho uma mata ciliar do meu rio, mas eu preciso tirar algumas árvores e abrir um espaço para fazer uma captação de água para o meu terreno. Eu posso, desde que eu solicite para o órgão ambiental essa autorização de intervenção na área de APP, ela não pode ser uma intervenção grande, ou seja, não pode, ali mostra, né, menor que 5% da APP, e não poderá comprometer as funções ambientais desse espaço, tá? Então, principalmente biodiversidade, enfim, você tem que fazer uma intervenção bem pequena, aí o órgão ambiental vai te autorizar a fazer, porque é necessário. Então, por exemplo, você cria animais, você precisa de um acesso ao rio, uma trilha, para os animais poderem circular para beber água. É permitido isso, desde que seja um impacto bem pequeno. Você não pode justificar isso com um grande impacto ambiental, supressão de uma área grande de vegetação. Normalmente, no licenciamento ambiental, eles perguntam qual que é a região hidrográfica, ou a bacia hidrográfica a qual você pertence. E aí é só olhar nesse mapa. Então, a gente vê aqui no mapa que aqui, ó, o litoral de Santa Catarina, ele pertence à bacia do Atlântico Sul, tá? Uma parte aqui de Santa Catarina e Paraná também pertence à bacia do Rio Uruguai, né? Uma boa parte do Paraná pertence à bacia do Rio Paraná. E aí tem as outras, né? O Atlântico Sudeste, o Atlântico Leste, Nordeste, São Francisco, etc. Então, nós estamos nessa região geográfica Marinha Sul, né? Se for empreendimento marinho, por exemplo, na pesca. A pesca é muito dividida assim, né? Você tem 2 regiões geográficas para pesca, tá? Mas isso é só uma curiosidade. Então, a maioria das licenças, por exemplo, se você tem uma licença para trabalhar no norte, nordeste, você não pode vir pescar camarão aqui no sul, sudeste. Então, passando do Espírito Santo para baixo, não sei, deu uma desconfigurada aqui nessa apresentação. Você tem que dar uma arrumada. Então, na verdade, devia estar aqui, ó, essa barra, porque o sul-sudeste é uma região e o norte e nordeste outra. Então, se você tem uma licença para camarão sul-sudeste, você não pode passar da fronteira do Espírito Santo, tá? Senão você pode ser multado e tudo mais. Aqui que vai entrar o maior interesse. Então, conceito das espécies. Eu posso ter uma espécie alóctone ou exótica, que são espécies que não ocorrem naturalmente, né, numa região hidrográfica, tá? Ou seja, se essa espécie é exótica, por exemplo, a tilápia, ela é uma espécie exótica. Ela não vem do Brasil, tanto que o nome científico dela é nilóticos, né? Tilápia nilóticos. Ela vem da região do Rio Nilo, no Egito. Ela é cultivada no mundo inteiro, mas ela é exótica. Então, ela é considerada exótica. Alóctone significa que ela pertence a uma bacia hidrográfica diferente da bacia hidrográfica que você está, região hidrográfica que você está produzindo. Por exemplo, eu decido criar em Santa Catarina um peixe muito comum em pesca e pague, para quem já foi lá brincar de capturar alguns peixes, pacu, por exemplo. Pacu, tambaqui, são peixes de onde?
hidrográfica do Rio Amazonas, tá? Então, não é uma espécie natural de Santa Catarina. Então, por mais que ela seja nativa do Brasil, ela é nativa brasileira, ela é uma espécie alóctone. Ela vem criar o jundiá, que é uma espécie que tem em Santa Catarina. É um bagre, né, que eu já comentei com vocês. Tem em Santa Catarina. É uma espécie nativa, ou seja, autóctone. Ela pertence às nossas bacias hidrográficas. Então, ela tem ocorrência natural, tá? Então, tem essa lei puxa uma outra lei que fala o seguinte, ó, no artigo 22 da lei 11.959, que é aquela lei. Na criação de espécies exóticas, é responsabilidade do aquicultor assegurar a contenção desses espécimes no âmbito do cativeiro, impedindo seu acesso às águas de drenagem da bacia hidrográfica. Então, se eu tenho uma espécie exótica e ela escapa para a bacia hidrográfica, ela pode se reproduzir e causar impactos nessa bacia. Então, se for uma espécie mais onívora, como uma tilápia, ela pode se dar muito bem, se reproduzir muito e ocupar nichos de outras espécies nativas. Não é difícil, para quem gosta de pescar em rio, pescar tilápia. É muito comum nas nossas bacias hidrográficas, por quê? Porque elas escaparam de cativeiro e acabam se dando super bem na natureza, se reproduzindo e aumentando o seu número. Ou então eu posso ter espécies altamente invasoras, espécies agressivas, espécies que matam espécies nativas, como o caso de alguns bagre africano, algumas espécies que são muito resistentes e também predam outros peixes menores, e elas acabam sendo um problema grave de controle, tá? Por isso que não é permitido você inserir qualquer espécie, você precisa de autorização ambiental, você não pode simplesmente vi uma espécie muito legal que o pessoal está produzindo lá na Ásia, eu vou trazer um pouco para produzir aqui. Tem todo um processo de estudo, análise, se assim, qual o impacto que essa espécie vai causar nesse ecossistema específico se ela escapar. Porque, no final, a gente sabe, sempre acaba escapando, é muito difícil. Aquele caramujo africano, que é um caramujo que o pessoal rajado de amarelo e preto, assim, ele é uma espécie exótica que escapou do cativeiro, foi libertado, na verdade. Eles pegaram essa espécie para produzir escargot, né, para as pessoas comerem escargot, e aí o empreendimento não deu certo, eles simplesmente se livraram dos animais jogando nos rios. E ele virou um grande problema, porque ele não tem predador. Agora já tem os predadores que estão comendo, mas no início ele não tinha predador natural, e ele pode ser transmissor de um vírus da meningite. E aí o pessoal está pedindo para as pessoas matarem essa espécie, né, por ela ser exótica. Faz um tempinho que eu não vejo, não sei se conseguiram dar um fim. Vocês já viram esse, não? Depois comenta aí. Então, as formas jovens, né, elas têm que vir de algum lugar, você não pode simplesmente extrair os juvenis da natureza para cultivar. Então, ela regula essa obtenção, alevinos, girinos, né, que no caso é de rãs, imagos, larvas, mudas de algas marinhas, náuplios, que são camarão, caranguejo, pós-larvas de camarão, caranguejos, e sementes de moluscos bivalves tem que vir de uma fonte, um laboratório, alguém tem que produzir. Mas, ou então você tem que coletar no ambiente de uma maneira, captar no ambiente, tá? Por coletores, etc. E aí a gente tinha comentado, acho, já que você tem... Algumas pessoas ainda conseguem autorização, como no caso do mexilhão. Mas aí você tem que ter essa autorização e não é tão simples. O laboratório também tem que passar por um processo de licenciamento e ser registrado.